Olá, meus amigos, de volta com os nossos estudos de sexta-feira do livro Sinal Verde. E a gente vai começar fazendo uma leitura de harmonização do livro Migalha, que se chama Rendimento. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhas é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem pelas contas de Deus. Linda essa leitura, tão pequenininha e tão profunda. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Alta de Souza, a Espiritualidade Amiga, por tantas bênçãos, por estarmos aqui reunidos, estudando, podendo ouvir essas palavras e refletir sobre elas, para que possamos melhorar a nossa postura a cada dia, seguir em frente com esperança e com amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje se chama Ver e Ouvir. Ele é o capítulo 15 do livro Sinal Verde. E nós já podemos lembrar do que dizia o nosso Mestre Jesus, que nós deveríamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso significa que nós devemos ver o que é necessário e ouvir o que é necessário igualmente. Isso significa que nós devemos apurar a nossa visão e o nosso ouvido para ver e ouvir o que é certo e ver e ouvir da maneira certa, filtrando todas aquelas coisas que não são necessárias, filtrando todo o pessimismo, deixando de fora todo o pessimismo, todo o egoísmo, todo o pensamento não edificante. Quem já ouviu uma frase assim, mas isso já estava dando os sinais, estava claro que aquilo iria acontecer. Por que que alguém não vê o que estava prestes a acontecer? Porque não estava prestando atenção, não estava com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Por que que é tão difícil seguir os ensinamentos de Jesus? Pelo mesmo motivo. Porque nós não estamos olhando e dando atenção àquilo que é necessário. Nós estamos apenas direcionando o nosso olhar e a nossa audição para aquilo que nos convém. Então vamos ver aqui o que o texto diz para que nós possamos ir desenvolvendo. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendemos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Quem aqui se lembra de quando era criança, a educação que nós recebíamos dos nossos pais agradece, diz obrigado, não faz barulho na casa de fulaninho. Quando você sentar à mesa, faça tal coisa. Muitos pais até educam seus filhos assim, dentro da própria casa, porque fica mais difícil, às vezes, fazer em casa e pedir para fazer na casa de terceiros. Então, o que o André Luiz nos diz aqui é que, da mesma forma que nós temos modos relacionados à postura, relacionados à forma de falar, à altura da nossa voz, ao nosso vocabulário, dessa mesma forma que educamos isso, podemos também educar a nossa visão e a nossa audição. Podemos saber para onde vamos direcionar o nosso olhar e os nossos ouvidos. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical.
Quantas vezes nós não ficamos corrigindo a outra pessoa? Eh, no sentido assim, o que ele está dizendo aqui, e a gente tem sempre que ter cuidado com essas leituras, saber ver, né, e saber ouvir aquilo que estamos lendo e o que estamos ouvindo, pelo seguinte. Claro que a gente vai corrigir uma criança, claro que a gente vai corrigir uma pessoa que está tentando aprender, não vamos deixar ela permanecer no erro. Mas é diferente de ignorar toda a mensagem que ela está passando e ficar prestando somente atenção no momento que aquela pessoa vai errar. Tem pessoas que eu já fui em algumas palestras com alguns amigos, que no final a pessoa só falava assim: Nossa, você viu como ele aquela hora errou o plural? Você viu aquela outra hora que ele não botou a vírgula onde ele tinha que botar? Tá, mas você entendeu o que ele falou? Ah, mais ou menos. Porque a pessoa ficou tão preocupada em corrigir a gramática, a forma de falar, a concordância da outra, que ela perdeu o principal, que era a mensagem. Veja com bondade e ouça com lógica. Quantas vezes nós já ouvimos uma frase de alguém, um texto de alguém, e repassamos essa mensagem. Essa pessoa que recebe a mensagem já repassada, ela fala assim: Ué, mas não tem lógica. Como é que a pessoa poderia fazer isso antes de fazer aquilo outro? E aí é o momento que você fala assim: realmente não teria como. Aí a gente até fala assim, ué, então não entendi como é que tal coisa foi feita, né? Só quando alguém nos pergunta é que nós vamos refletir sobre aquilo que ouvimos. Então, temos que ver tudo com bondade e ouvir com uma certa lógica. Isso vale também para quando alguém fala assim, acusa uma outra pessoa. E aí eu vou falar assim, mas não tem lógica acusar aquela pessoa. Eu vou ter que ter bondade antes de sair julgando. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, e tisnar-lhes o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhe veneno através dos ouvidos. Isso aqui nós precisamos ter muito cuidado com a tentação da fofoca, a tentação da intriga, que às vezes é aquele mosquitinho que nos morde, nos fazendo ter vontade de passar uma maledicência, de falar alguma coisa de ruim, até uma ofensa mesmo. E ele pede para que nós coloquemos a mão na consciência e pensemos se vale a pena passar aquela mensagem adiante. E aí ele fala: tenhamos a coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Olha que interessante, para ficarmos calados, às vezes é necessário ter a coragem. Ele não faz. Para nós termos a noção de como é difícil segurar uma fofoca na nossa boca, segurar algo de ruim que nós ouvimos de outras pessoas, né? Então, registrando anedotas inconvenientes, ou seja, registrando coisas inconvenientes que não vai levar a nada, que nós possamos ter essa coragem de não passar adiante. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. E em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar, só que fazendo bom uso, né? Então, esses textos do André Luiz, Sinal Verde, né? Até o título do livro é bem interessante, porque o que que é o sinal verde? O sinal verde é aquele alerta do sinal de trânsito aonde ele permite que nós avancemos, né? O sinal vermelho você para, o amarelo, atenção, e o verde você pode seguir. Então, se você fizer todas essas coisas que ele está falando em todos os capítulos, você pode seguir. Se não, se você não fizer, liga o sinal vermelho. Se nós estivermos fazendo a coisa errada, então que nós possamos ligar o sinal vermelho. E o amarelo tem que estar sempre ligado, porque nós precisamos sempre estar em atenção. É o orar e vigiar. Nós precisamos estar sempre em atenção para aquilo que estamos fazendo, para ver exatamente o que é e como podemos modificar.
Tudo bem? Então, assim como o ver e ouvir, ele vai trazer, vocês que estão aí acompanhando a leitura ou estão fazendo a leitura, ele vai trazer várias situações que são cotidianas nossas, de modo que nós possamos melhorar a cada dia. E o ver e ouvir não é diferente. Ver e ouvir, então, é para todas as situações, porque em algum lugar, sempre, nós estaremos vendo e ouvindo. Mesmo os cegos, mesmo os surdos, porque eles estarão vendo e ouvindo com os ouvidos do espírito, muitas vezes. E estarão vendo e ouvindo de forma intuitiva. Todos são passíveis de receber uma intuição, de fazer, de captar, de receber uma transmissão e de passar também um pensamento. E mesmo nessa hora, mais ainda até, nós precisamos ver e ouvir com os olhos, ver com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir, para que nós não possamos cair na armadilha das intuições erradas dos nossos irmãos que estão às vezes menos adiantados, estão ainda na ignorância e tentam nos persuadir a fazer coisas não edificantes. Então, eu espero que esse estudo tenha te ajudado, espero que você tenha entendido que você possa melhorar a sua forma de ver e a sua forma de ouvir. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, agradecendo ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, à espiritualidade amiga, por nos conceder esses olhos que possamos utilizar da melhor forma, os ouvidos, todos os nossos órgãos que nos permitem acordar, caminhar, sentir cheiros, apreciar comidas, né? Que todos nós possamos usar isso da melhor forma e ter a noção da gratidão que é ser esse organismo funcionando aqui no planeta Terra. Que nós possamos continuar sempre estudando, pedindo por todos aqueles que precisam receber um amparo, amor, proteção, que as nossas bênçãos de amor e de cura possam chegar até eles. Que assim seja, graças a Deus.